ela já é sucesso na TV. Já começou a melhor resenha esportiva da sua TV. Tem tanto assunto pra gente debater aqui hoje, meus amigos, olha. Você já ouviu no rádio, mas dessa forma você nunca viu. Ela agora tá no YouTube, canal Ju Guimarães. É isso aí, galera. Tô chegando com o seu mais novo canal de informação. Notícias, entrevistas, desafios e muito mais. Vamos estar mais juntos do que nunca. Já sabe, né? Futebol é pra quem entende. Melhor resenha esportiva da sua TV. Quarta-feira de rodada de Copa do Brasil, ansiedade a mil, hein? A torcida do Bahia que tá com um pezinho lá atrás por conta de algumas escolhas do técnico Renato Paiva, né? Vai ficar de olho porque o tricolor encara o Santos. É o jogo de volta, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Se um lado vencer, o outro garante a classificação. Um confronto que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e também um pouco mais de tranquilidade. Em uma fase, Bahia e Santos se enfrentam na Arena Fonte Nova, tentando retomar o caminho das vitórias. Há 5 jogos sem vencer, o tricolor está na beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas segue confiante na classificação. Defensivamente, ofensivamente está creando mucho también. Yo creo que seguir haciendo lo mismo y dar el 100% que vamos a pasar de fase. A pergunta é essa, né? Qual vai ser o time do técnico Renato Paiva? E a gente vai falar sobre essa possível escalação. Do lado do Vitória, a semana livre teve o técnico Léo Condé, que tem alguns problemas ainda no departamento médico, mas um retorno importantíssimo. O Osvaldo vai estar em campo contra o Ituano na sexta-feira. Contra o Ituano, Osvaldo deve voltar ao time, mas Condé não descartou a possibilidade de utilizá-lo ao lado de Wellington Nem. Vamos avaliar, vamos observar nos treinamentos da semana, analisar os adversários. Como eu falei na última coletiva, a gente vai escalando a equipe em cima daquilo que a gente está vendo nos treinamentos e principalmente nos jogos. A resenha já começou aqui no estúdio, viu? Olha, daqui a pouquinho eu tenho uma bancada para te apresentar. Mas, amigo, a Monobloco é a marca Top of Mind na Bahia. Mais de 25 anos de experiência. A Monobloco se tornou líder em manutenção do seu veículo, oferecendo serviços de alinhamento, balanceamento, troca de pneus, manutenção de freios, suspensão e muito mais. Uma equipe altamente capacitada e uma ampla rede de auto centers, viu? A Monobloco oferece suporte completo em todas as etapas do processo, proporcionando a melhor experiência para você e o seu carro. Não é por acaso que a Monobloco é a marca Top of Mind na Bahia. Venha nos visitar em um dos nossos auto centers, Pituba, Água de Meninos, Lauro de Freitas Abrantes, ou dá uma ligadinha 0800 111 70 80. Esse é o número. Deixa eu dar boa tarde pro meu trio. Primeiro, Dadai, tem vinheta pra ele? Ele fica aí só tá dormindo esperando. no ponto. Você, né? De novo, rapaz? O pessoal aí chegou atrasado, foi? Boa tarde, Marinho Júnior. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos. Mais uma vez, satisfação enorme estar por aqui. Aproveitar, mandar um beijo, dizer que eu amo o meu pai, Edson Marinho, aniversariante do dia. Que tá aí completando a idade nova. Deixa eu ficar quieto, eu mas não tá chorar. Um menino, que tá melhor que você, inclusive. Tá de boa. Não, pode dizer o quê? Meu pai gato de um dia, pô. Nasceu de um dia e meu avô registrou no outro. Mas vamos pra frente, tamo junto. Beijo, seu Edson. Felicidade já vou mandar os parabéns para ele, meu amigo do coração. E aniversário de Flávio Gomes também, nosso parceiro do Grupo Peneira. Hoje o grupo tá em festa. Quero escalação na minha mesa, viu? Daqui a pouco. Rodrigo Araújo, boa tarde. Boa tarde, Ju. Satisfação voltar ao jogo aberto. E uma semana importante, um dia muito importante para o Bahia para tentar uma recuperação, né? Não vai ser fácil, jogo muito equilibrado, mas é confiar que as coisas vão fluir, o que não tem acontecido nos últimos jogos. É isso aí, fechando o trio, meu amigo Luiz Vita, narrador da equipe Dona da Bola da Band News FM, e hoje é pra cima deles. Não tem outra frase pra dizer no vestiário, é pra cima deles e sem susto. O time do Santos vem aí pra tentar buscar uma vaga, vai querer levar o jogo pros pênaltis, mas o Bahia tem que ir sem susto, dominar do começo até o fim, sair lá com a classificação tranquila e aguentem a coletiva no final, se o cidadão lá conseguir vencer.
Isso aí não é Bahia, não. Sem susto não é Bahia, não. Sem susto não é Bahia, não, Não é né? Bahia, não. Com essa zaga, realmente, não, Pois é, já não tem a jeito. gente vai falar da possível escalação do técnico Renato Paiva. Já lembrando, né, que o Tassiano não joga, é um desfalque certo, já atuou pela Copa do Brasil, vestindo a camisa do Grêmio, e vamos tentar imaginar o que o português vai fazer hoje à noite. Você aí está precisando de uma reforma na instalação elétrica da sua casa, escritório, ou procurando por fios e cabos elétricos para a instalação de algum equipamento, amigo? Nessas horas é muito importante lembrar que a segurança está sempre em primeiro lugar, e é por essa razão que eu decidi usar os fios e cabos elétricos da Condus Cabos. Sua produção tem tecnologia de ponta, a experiência de profissionais que estão há mais de 25 anos no mercado, e ainda tem mais, hein? É a única fábrica de fios e cabos da Bahia, genuinamente baiana, que tem qualidade internacional, e é por isso que na hora de usar fios e cabos elétricos, faça como eu, escolha a melhor do Brasil, é Condus Cabos. Nessa marca eu também confio. Além de Bahia e Santos, temos outros confrontos hoje, né? Vamos conhecer alguns times que avançarão para as quartas de final. O que vocês têm aí de palpite para hoje? Eu acho que a surpresa, Ju, ela vem por conta do jogo do América. Acho que poucos imaginavam que o América, o jeito que o América está no Campeonato Brasileiro, teria Venceu condição 2 a 0, né? de chegar e dar 2-0 no Inter, mesmo o Inter com um momento ruim. E lembrar também que o São Paulo quebrou a sequência do Sport. O Sport ia completar um ano sem perder na Ilha do Retiro, acabou perdendo para a equipe do São Paulo. Fla-Flu aberto. Tem um outro que foi 0-0 também. Foi o Bahia, quer dizer, 0-0 foi o Bahia. Que também está aberto. Que também está aberto aí. Eu não sou muito do que vi que tá falando, não, de nada de ser tenso. Eu acho que vai ser tenso, sim. Inclusive, Não, na hora hoje do meu tem que palpite ser aqui. Sem susto. Sem susto, não existe. Já vai sem susto com o Bahia. palpitar, Não, já? eu ia dizer, na hora do palpite aqui, eu vou falar, vai ter gente se retando comigo. Mas também Eu acho que você vai levar para os tranquilíssimo com o meu pênaltis. palpite. Rapaz. Tranquilíssimo com o meu palpite. Tranquilíssimo. Ah? Tranquilíssimo com o meu O palpite. futebol é fácil de explicar. Eu acho que tem um confronto que já está encaminhado, que é o Palmeiras, né, contra o Fortaleza, pelo Sim. resultado do jogo de ida. Os outros estão bem abertos, apesar do Atlético ter vencido o primeiro jogo por 2-0 contra o Corinthians, que não está tão bem, apesar de ter vencido a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Mas os outros confrontos bem definidos, apesar do América também ter conseguido uma boa vantagem. E sem dúvida nenhuma, não é porque se trata do Bahia e do Santos, mas sem dúvida um dos confrontos mais equilibrados e que é mais imprevisível até de fazer um diagnóstico do que vai acontecer, porque eu entendo que são duas equipes muito parelhas, é Bahia e Santos. Tudo pode acontecer, literalmente, no jogo de hoje. O Bahia pode passar, o Santos pode passar, eu acho até que a tendência é que nós tenhamos uma disputa de pênaltis na Arena Fonte Nova. Existe essa possibilidade grande da disputa de pênaltis, né? Mas eu torço para que seja sem susto, que hoje seja diferente. Eu torço para isso. Outros jogos que também são muito assim parelhos, como o Rodrigo falou, eu acho que Botafogo e Atlético Paranaense vai dar muito pano para manga ainda. Aberto, né? Tá muito em aberto. A gente tem Fla-Flu, que vai ser amanhã. Foi 0-0 o primeiro jogo. É um clássico e vai ser no mesmo Maracanã. Então 0-0, Victor, é um clássico, e sendo que o Flamengo perdeu o título estadual, Sim, tomando exatamente. 4 do Fluminense Doido de pra lá, vista. muita gente mordida aí em campo e outros lá, tipo, o Fluminense ele tá num descensozinho na temporada, mas ainda assim é um time muito perigoso num clássico como esse. Isso aí, ó. Já já a gente vai falar mais sobre essas partidas e principalmente sobre o jogo de hoje. O Bahia vai encarar o Santos. Vamos pensar na escalação. Acho que o torcedor mais quer saber, o que o Renato Paiva vai colocar em campo. Bora deixar sua casa mais ultra com TIM Ultra Fibra? Aproveite agora essa oferta especial de 300 MB de ultra velocidade por apenas R$ 92,70 por mês no débito automático. É perfeito para trabalhar e estudar sem travar, curtir muito conteúdo online. É uma experiência ultra divertida e você ainda fica ultra poderoso nos games com muita estabilidade. Tá ouvindo, né? Então, nem perca mais tempo. Venha para TIM Ultra Fibra e deixe sua casa ultra com velocidade de até 1 GB. Ligue no 0800 880. Naquela época era através de toques de corneta que as tropas recebiam
Estamos de volta e vamos falar de Comercial Enerluz, um novo conceito em material elétrico, ventilador de parede, 60 centímetros, é monovolt por R$ 216,90. Caixa padrão Coelba monofásica por R$ 48,90. E olha, painel Blacklight de embutir R$ 23,90 na Enerluz. Quem ganha é você. Nas compras acima de R$ 100 você ganha brindes na hora. Aproveitem, hein? Comercial Enerluz. Já conhece? É Rua Barão de Cotegipe, 171, na Calçada. A gente estava até brincando aqui em off, né? Eu falei muito na Band News essa semana. No jogo lá em São Paulo, o Paiva fez um feijãozinho com arroz, né? Não teve nenhuma grande invenção mirabolante. Aqui em Salvador, eu acredito que ele vai manter a mesma linha. Ele fez o que lá? O que eu acredito que ele deve fazer, só que vindo de Renato Paiva a gente não pode cravar, né? Que é repetir o time de lá. Hoje ele tem a possibilidade de repetir o time de lá, porque o Rian saiu machucado, aí ele teve que botar o Chaves no jogo. Mas a tendência é ele repetir aquele time de lá. Eu acho até que o meio-campo do Bahia, ele dá uma arrumada melhor com o Acevedo e o Rezende e o Cauli organizando. Ele matou o Cauli no jogo passado, tendo que botar o Cauli para voltar para marcar. Nos dois últimos jogos, né? Ele tá matando o Cauli. E aí, deu duas travadas aqui que eu quase espio. E aí, bora ver como é que ele vai montar esse meio campo. Eu acho que ele vai na tendência de ter a mesma escalação do jogo de ida, do 0-0, à frente Biel e Everaldo, por mais que o torcedor pegue no pé, mas se parar de olhar o lado de gol, tudo bem que Everaldo é referência, o gol tem que ser dele e tal, a camisa 9, mas se parar de olhar só o lado de gol, o Everaldo ele é bem participativo nas jogadas. Ele taticamente funciona. Ele volta, ele ajuda um pouco ali na marcação do meio campo e constrói jogadas. Eu acho que a tendência é ele ter essa mesma equipe do primeiro jogo, Ju. Eu acho, né? Eu vou falar o que eu acho que ele vai fazer, não é o que eu faria, tá? Que ele vai manter os 3 zagueiros, sim. David Duarte, Canu e Vitor Hugo, botar Rezende com Acevedo e o Cauli, Biel Everaldo. E eu acho que ele vai voltar com o Rian na esquerda, porque o Chaves está com a imagem desgastada, com o torcedor. Tô nem falando pelo que ele apresenta em campo, né? Porque aí já não justificaria ele ter botado Chaves, no último jogo lá no Beira-Rio. O Paiva hoje sabe que o Chaves é o seguinte. O Chaves hoje é o jogador que, se ele colocar nos 11... No jogo de hoje, tô falando do jogo de hoje, não tô falando do Chaves em geral. Mas no jogo de hoje, o Chaves é o jogador que... aquele jogador que eu costumo dizer assim, o torcedor às vezes ele escolhe um. Se o Chaves, primeira bola que errar, vai ser o jogador que a torcida vai pegar no pé. A pressão seria grande, né? Vai jogar o Rian, até por uma questão de coerência, né? Ele tirou o Rian no jogo em Porto Alegre, justificando preservar, já visando o jogo de quarta-feira. Vai jogar também o Biel, ele vai manter a mesma estrutura da equipe do jogo contra o Santos, com postura diferente, né? É bom dizer, no jogo de ida em Santos, o Bahia jogou com bloco baixo, jogou esperando no contra-ataque. Hoje, naturalmente, jogando em casa, não vai ter essa condição de esperar o Santos. A torcida vai impor que o Bahia tente controlar, tente se impor. Então, o Bahia vai tentar controlar. O Bahia é uma equipe que tem até argumentos, né, para atacar, para buscar os espaços. A questão é defensiva, né? E como é um jogo eliminatório de Copa do Brasil, falhas defensivas podem custar caro. Então, acredito no Bahia mais impositivo, diferente do que foi na Vila, mas com a escalação com o Rian e com o Acevedo no meio campo, até pela ausência de Tassiano. O curioso é que mesmo na Vila, o Bahia teve as melhores oportunidades do jogo. O Santos não conseguiu construir muita coisa. Então, o ideal mesmo é que o Paiva repita a escalação que ele conseguiu na Vila Belmiro. É claro, não a mesma postura, não aquela de estudar mais o Santos. O Bahia já sabe quem é o Santos. O Bahia já sabe como jogar contra o Santos 2 vezes na Vila Belmiro. E sabe como jogar em casa. Vai precisar vencer para não levar o jogo para os pênaltis, que aí sim vai se tornar uma disputa 1000 vezes mais perigosa. Já é um jogo, por ser de eliminação,
já é um jogo perigoso. Depois de hoje não tem mais como recuperar se perder o jogo. O Bahia hoje vai ter que se impor desde o primeiro minuto até o minuto final. Porque, meu amigo, se acontecer uma falha de comunicação, como é corriqueiro nesse sistema defensivo do Bahia, que a gente já viu no jogo contra o Goiás, a gente já viu no jogo contra o Internacional, a gente já viu em outras partidas, que a zaga do Bahia ela não consegue se comunicar 100% bem durante um jogo. Se acontecer isso, o Santos botar 1-0 hoje, o castelo de areia que Paiva geralmente monta cai na primeira onda que chegar. E campeonatos regionais e nacionais até, o Paiva, quando saiu atrás do marcador, ele não conseguiu virar. Ele conseguiu virar no Campeonato Baiano e tal, mas um nível acima não conseguiu virar. E só um detalhe também, o Rodrigo citou a forma que o Bahia jogou. Se eu não estiver enganado, Rodrigo, foi o único jogo da temporada que, digamos assim, que o Bahia esperou o adversário. Não quis propor o jogo, não quis ser ofensivo como fala da filosofia do City e tal. Foi um jogo que, tipo assim, ó, aqui eu não posso errar, não posso perder, não posso tomar gol e tenho que levar pra casa. Ele foi inteligente nesse sentido, Eu ainda brinquei aqui no dia seguinte, eu falei, ele é teimoso em vários momentos, às vezes um pouco pirraceiro, mas ele não é burro, não. Ele foi sabia que ele precisava do resultado. Isso, ele lá. precisava trazer a decisão para casa, né? E ele teve chance de ganhar. A chance com o Vitor Hugo, essa aí foi... São 4 defesas de Isso, João Paulo. O Bahia foi melhor no jogo. Agora, é um jogo com circunstâncias diferentes aqui na Fonte Nova, né? E esse jogo tem o quê? Uma semana? 2 semanas? 2 semanas. Duas semanas. Nesse período de 2 semanas, os resultados do Bahia foram muito ruins, o nível de confiança baixou em relação ao jogo que aconteceu há 2 semanas atrás. O Santos melhorou, eu acho que o Santos vem até mais fortalecido, o Soteldo retorna, é uma equipe muito rápida, é uma equipe de transição e que pode ficar com um cenário perfeito para um Bahia jogando em casa, um Bahia que vai ser obrigado a jogar mais em cima e oferecer o contra-ataque ao Santos vai ser muito perigoso. Eu tenho aqui o possível time, né? Vamos pôr na tela aqui, Rafa. Olha aí, ó. Marcos Felipe, Canu, David Duarte, Vitor Hugo, Rezende, Acevedo e Cauli no meio. Nas pontas, Jacaré e Rian. E lá na frente, o Biel e o Everaldo. E isso é o que a gente acha que o Paiva faria. Inclusive, esse é um time que eu acho que vai deixar o torcedor tanto quanto satisfeito. E, para mim, seria uma base para a Série A. Eu só faria uma mudança, a saída do David Duarte com a entrada do Tassiano. Acho que esse seria um time... E voltando o Rezende para a zaga. Não. Para o 4-4-2 mesmo. Aí eu concordo com o que o Paiva falou, Ju, porque assim... a questão do 4-4-2, ela exige do lateral a questão de entender de quando subir e tal. Eu acho que ele falou mais do Jacaré. Mas aí ponto, você vai ter 3 homens no meio de campo com poder de marcação. Rezende, Acevedo e Tassiano para fazer essa cobertura. Porque assim, a forma com que ele está utilizando os 3 zagueiros com os 2 alas, achando que vão dar essa proteção, não está funcionando. Hoje... O meio de campo do Bahia está um buraco. Hoje eu não vejo... Eu vejo muitas dificuldades, eu concordo com o Paiva, com o detalhe que o Mário Júnior falou, né? Eu não vejo o Jacaré e o próprio Rian, eu vejo muita dificuldade de composição de linha defensiva com 4 jogadores atrás, muita dificuldade mesmo. O Bahia ficaria muito vulnerável. Hoje, em razão dele não ter o Cicinho, que não se consolidou, que não aparece, seria um jogador mais de composição de linha defensiva. Então, com o Jacaré e com o Rian, principalmente o Jacaré, né, que ainda está na fase de adaptação, apesar de hoje já ser um jogador da posição, ele não tem ainda condições de segurar numa linha com 4 jogadores. Eu acho que o Jacaré nunca vai ser lateral, né? O Jacaré, independentemente do esquema, ele vai flutuar mais na frente. O que eu falo é porque eu acho um desperdício você prender o Rezende atrás e não está funcionando. E até engraçado, O Bahia, ele tá deixando os adversários chegarem de frente para a zaga o tempo inteiro. Na Série A isso tem sido corriqueiro, né? Eu acho que você povoando mais o meio de campo para fazer essa cobertura dos lados, revezando entre o Rezende e o Acevedo, funcionaria muito bem. É até engraçado, porque assim, o melhor momento do Bahia contra o Internacional lá em Porto Alegre é quando o Rezende vai para a posição dele. A posição de Rezende não é primeiro volante, ele é segundo homem de meio campo. E quando ele tem a liberdade de construir, de ir para o ataque, começar a pisar na área, o Rezende é outro jogador dentro da mesma partida. Dentro da mesma partida. É a diferença hoje é um jogador importantíssimo, né? Como zagueiro. Também. Hoje é um jogador importantíssimo como zagueiro. O Vitor Hugo, que chegou muito bem referendado, e eu acho que é um zagueiro que vai ser importante, só que a gente tem que entender que é um processo de adaptação. É um profissional que teve uma situação extremamente delicada, é a perda de uma mãe, não é fácil superar. Ele não está bem, o Vitor Hugo. Então, o Rezende hoje
está jogando nessa posição no meio porque realmente o Bahia tem uma carência de um volante com maior força de marcação e ele está fazendo muito bem. Hoje o Rezende é titular absoluto de Paiva, né? Ele seja como zagueiro, como volante, ele joga. E a entrevista... Nem sempre, né? Às vezes ele resolve... E a entrevista em Porto Alegre me incomodou muito, a entrevista coletiva do Renato Paiva em Porto Alegre, porque ele tenta normalizar as derrotas e isso... incomoda demais. Não, que eu falei pontos que não pode perder. Exato. Ele pede ao torcedor, quando ele pede ao torcedor calma, para não vaiar o jogador e tal, para entender o processo. O torcedor não tem a obrigação de entender o processo. E ele também não pede desculpa quando o Bahia não está ganhando. Quer dizer, essa normalização do resultado, da derrota, que as coisas vão acontecer naturalmente, sendo que o Bahia precisa urgentemente de resultado. Às vezes não só jogar bem, é ganhar. Às vezes é melhor jogar mal nesse momento e ganhar, porque você recupera a confiança. Então eu acho que tem faltado, e faltou na entrevista do Renato Paiva em Porto Alegre, um pouquinho de empatia com o torcedor do Bahia. Entender que o torcedor do Bahia está sofrendo, ele não pode naturalizar os resultados ruins nesse momento. Eu não vejo nem só em Porto Alegre, né? Já em algum momento, na verdade, ele tem nivelado o clube meio por baixo, né? Em algumas das suas falas... Para ele é normal perder. Se o Bahia, na cabeça dele, nunca ganhou lá no Beira-Rio, não ganhou, não sei quando vai ganhar, isso foi ele que disse. Eu não quis interromper a coletiva, ganhou 2014. O Goiás é time de Sul-Americano e o Bahia subiu de divisão agora. Então, assim... Pensaram que era a segunda divisão. Subiu de divisão. E assim, sinceramente, não muda muito o contexto, não. Só que ele esquece, quando ele cita o Goiás, ele esquece, por exemplo, que o Grêmio e o Cruzeiro, que também subiram de divisão, agora, com o Bahia, estão em melhor posição. Você pega o nível de história desses 3 times aí, Cruzeiro, Vasco e Grêmio, você vê que há uma disparidade enorme em comparar com o Goiás. É assim, ó, eu acho que tem alguns pontos aí com relação a esses 3 times. O Grêmio, ok. O Grêmio não é SAF, o Grêmio tá com o time base do ano passado, reforçou e, acima de tudo, trouxe Luizito Soares. Pronto. O Cruzeiro, uma SAF do ano passado. A base do Cruzeiro, o ano 0, como o Paiva disse, foi ano passado. O Vasco, SAF do ano passado, e vive o pior momento onde o torcedor do Vasco hoje quer que a 777 vá embora. E o Bahia não. O Bahia é uma SAF que começa agora, que a gente cobra, que tem 6 meses, sim, que vale a cobrança, mas que tem essa questão de que é um ano a menos do que as outras 2 equipes que viraram SAF ano passado. Olha, vamos ver então como foi a preparação do Bahia para esse jogo de hoje. Um confronto que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e também um pouco mais de tranquilidade. Em má fase, Bahia e Santos se enfrentam nesta quarta na Arena Fonte Nova, tentando retomar o caminho das vitórias. Há 5 jogos sem vencer, o tricolor está na beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas segue confiante na clasificação. Defensivamente, ofensivamente está creando mucho también. Yo creo que seguir haciendo lo mismo y dar el 100% que vamos a pasar de fase. Essa partida vai ter um peso ainda maior para os técnicos Renato Paiva e Odair Hellmann, que estão sendo bastante questionados pelos torcedores. No confronto direto até agora, Odair tem levado a melhor, com uma vitória no Brasileirão e um empate sem gols no jogo de ida da Copa do Brasil na Vila Belmiro. Mas Renato Paiva já convocou a torcida para lotar a Arena Fonte Nova e empurrar o time em busca da vaga. A única coisa que eu peço é apoio dos adeptos do primeiro ao último minuto, que encham a Fonte Nova, que acreditem na equipa, que acreditem que a equipa está a jogar, não enervem os jogadores. Virem-se para mim, sem problema, mas não enervem os jogadores, deixem os jogadores, apoiem os jogadores dentro de campo, para nós podermos passar esta eliminatória, vamos fazer tudo para o fazer. Para a partida, o Santos deve repetir o time que perdeu para o Bragantino no domingo, com Mendoza no lugar de Ângelo, reforçando o discurso do técnico de que a equipe precisa apenas recuperar o nível de atuação que já mostrou em outras partidas da temporada. E o que a gente tem que voltar a ter a partir de quarta-feira é a nossa intensidade, né? Retomar a nossa intensidade, retomar a nossa parte técnica, retomar o nosso jogo. Como todas as equipes, em determinado momento oscilam. Hoje, eu espero que tenha sido hoje a nossa oscilação e que a gente retome o nosso padrão a partir de quarta-feira.
Vamos nessa, né? 5 jogos sem vencer entre Copa do Brasil e Série A. É um início de Série A muito ruim, que deixa o torcedor... Até o torcedor que era mais pé no ele chão... Ele disse que preferia ver 2 jogos sem perder do que 4 sem vencer. Né? Às vezes a conta é melhor. Até o torcedor que estava mais pé no chão, achando, não, esse processo de SAF vai ser gradativo, está decepcionado e preocupado. Ontem, por exemplo, eu recebi alguns áudios na Band News FM, a galera falando, Juliana, eu não vou para o estádio, vai ser meu protesto. Claro que a gente sabe que a torcida do Bahia é apaixonada e vai estar lá hoje para incentivar o time, mas tem uma parcela que realmente está veja assim, um bocado, Ju, que fala que não vai também na hora, né, do oba-oba. Aí fala, eu vou porque eu não tenho vergonha na minha cara mesmo, eu vou... E qualquer coisa, se ganhar o bebo, se perder o bebo, tá tudo certo. Quem ama o clube, né? O amor ao clube é maior, as pessoas passam e tal. Eu acho que é um momento complicado, é um momento difícil. Como o Marinho Júnior disse, é um ano 0. É um ano de permanência na Série A. Uma permanência que não vai ser fácil, mas acredito que é possível que o Bahia permaneça na Série A. Acho que esse time pode jogar mais do que está jogando, pode ser melhor organizado, sim. E aí é de uma responsabilidade do técnico. E essa é uma semana muito importante, que eu tenho até uma opinião bem popular. O jogo mais importante dessa semana, por mais que esse jogo seja muito importante, e é de Copa do Brasil, mas o jogo mais importante da semana é contra o Fortaleza. Porque, vamos ser bem sinceros aqui, bem práticos. Muito bom o Bahia passar de fase contra o Santos, Copa do Brasil, quarta de final, os 8 melhores times da Copa do Brasil, mas todos nós reconhecemos aqui que o Bahia não vai ganhar a Copa do Brasil, correto? O Bahia não vai ganhar a Copa do Brasil, então é mais importante ganhar 3 pontos contra o Fortaleza ou passar contra o Santos? Eu estou dizendo aqui que tem que ser eliminado hoje contra o Santos, eu não estou dizendo isso. Tomara que passe, tomara que avance. Mas o jogo mais importante é o Bahia ganhar do Fortaleza. São 3 pontos valiosos no Campeonato Brasileiro. Porque não adianta nada, ao final da temporada, dizer que foi até as quartas de final da Copa do Brasil e está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Portanto, o jogo importante é contra o Fortaleza. Hoje, claro, tem que passar, até porque uma coisa liga a outra. É importante ganhar para recuperar a confiança. E assim, o Bahia vem de uma sequência de 4 jogos sem vencer na Série A, né? Então, realmente, esse jogo com Fortaleza tem uma importância imensa. E, além disso, é Série A, que o Renato Paiva parece que ainda está pegando no tombo a importância desse campeonato. E a sequência é difícil, viu? E a sequência, amigo, não perdoa. O Bahia vai pegar Fortaleza, vai pegar Fluminense, vai pegar Cruzeiro, Fortaleza, Palmeiras. Cruzeiro, Palmeiras e então, assim, depois... não tem jogo fácil. Até o Cuiabá, que está lá embaixo, que depois o Todo Bahia jogo enfrenta, é difícil. vai trazer dificuldades. E é isso que ele precisa entender. Por isso que a gente bate na tecla. Se ele continuar, não sei se o Marinho Júnior, que cobre muito o Bahia, tem esse número, mas quantos jogos o Bahia fez e todo jogo é uma escalação diferente. São 34 jogos, Ju, com escalações diferentes, só que dois jogos foram comandados pelo Rogério Ferreira. Que foi no Baiano no Sub-20. O Docimel e o Itabuna. Em 32 jogos, a equipe de Paiva tomou mais de 40 gols nesses 32 jogos. E parece que é algo que ele traz já de histórico como profissional, né? Nos outros clubes que ele passou também... Deve ser tipo assim, o meu time vai atacar. Aí a defesa, não, aí o problema é outro. Bora atacar, bora ganhar o jogo, bora fazer gols e pronto. A gente faz 3. Pronto, tentar isso. E lembrando ainda contra o Fortaleza, né? Tá engasgado, porque perdeu aqui na Fonte Nova pela Copa do Nordeste, né? Aí foi o clube que rebaixou não só, o Bahia é isso que eu ia dizer, não só perdeu aqui, como rebaixou, né? Inclusive, eu tive até com o Marcelo Paz no Catar, e ele disse que quando acabou o jogo, o pessoal falando, pô, rebaixou o Bahia e tal, ele falou, não, a gente não rebaixou o Bahia, a gente foi pra Libertadores. Ele não joguei 38 partidas com o Bahia, joguei hoje, peguei a melhor posição de um clube nordestino no Campeonato Brasileiro, peguei uma premiação melhor, fui pra Libertadores, então não é questão de rebaixar o Bahia, ele até falou que tem um carinho enorme, uma relação boa com o Belitani. Então, assim, mas tem essa questão de se criar uma rivalidade do Bahia ter perdido. E hoje não aqui. É favorito, né, contra o Fortaleza. Não é a tendência. Hoje não é um bom tempo. Não é um bom tempo. Hoje o Fortaleza tem um time muito melhor. Até quando o Bahia ganha a Copa do Nordeste 2021, o Bahia não era o favorito no jogo, que empatou e passou nos pênaltis na semifinal. Nessa sequência, em qual jogo o Bahia é favorito? Fortaleza e Bahia. Bahia é favorito? Não. Bahia e Cruzeiro, Fonte Nova, Bahia é favorito? Os jogos em meu casa... pai chegou aqui, Bahia e Palmeiras, meu Bahia pai chegou favorito? aqui, Victor. Meu pai chegou aqui, quando o sorteio deu Bahia e Santos, o momento do Bahia era melhor do que o do Santos.
Aí meu pai disse que o Bahia tinha que dar 2 paus no Santos. Rapaz, e papapá. Esse vídeo do chegou lá. Santos, olha, Esse vídeo chegou lá. a Ficaram torcida retados do com Santos. ele. E eu ainda levo a Tomaram rebordosa do nada. Tomaram 3, cara, aí, ó, cadê o cara e tal? O povo tava doido lá, Bahia. E hoje até o momento é Mas diferente. a gente é bairrista, viu? A gente sempre vai defender os nossos. Hoje o momento é diferente, né? Hoje o momento é diferente. Eu acho até que esses 3 lá que tomou serviu também para o próprio pai abrir o olho, que talvez pensasse como meu pai. Tipo, tem que dar 2 porradas, tem que ganhar, tal. Tomou 3, pera ainda, pô, né? Tão fácil assim, não. Eu sempre achei um confronto bem equilibrado, Santos e Bahia. Acho que são 2 equipes que se equivalem, muito parecidas. Os questionamentos aos 2 técnicos também. O Odair está muito pressionado no Santos, sempre esteve desde o início do ano. O Renato Paiva também aqui no Bahia. Então eu não vejo muita disparidade, não. Eu acho a tendência de um jogo muito equilibrado, onde tudo pode acontecer de fato. O Santos pode ganhar, o Bahia também pode fazer uma grande partida e até conseguir um resultado tranquilo. A tendência dos pênaltis é muito grande, aí nas penalidades máximas me preocupa, porque o goleiro do Santos é muito bom. Eu ia perguntar né? isso, o time do Bahia está preparado Eu boto para Jacaré no gol. pênaltis? Eu boto Jacaré no gol. Por quê? Capaz de pegar uns 2 ainda. Capaz de pegar uns 2 ainda e depois Bichinho bater o dele e danado, fazer. né? Ele é retado. Ele O João Paulo é um grande goleiro, né? Sim. O João Paulo é um grande goleiro. Tá Então, numa na grande disputa de fase. pênaltis, eu Não acho dá que o pra Santos pôr a leva mão uma no certa fogo, vai ser vantagem, loteria, né? pelo menos no gol, né? No gol, eu acho que o João Paulo tem uma possibilidade de pegar pênaltis e ser Eu decisivo. acho que a gente teve poucos pênaltis para ver o Marcos Felipe, né? A verdade também é essa. Então possa ser que no momento desse ele surpreenda e tal. Acho que o último goleiro assim que passava confiança, Eliseu costuma dizer que goleiro ele tem que preencher o gol. E depois acabou caindo de rendimento, tendo uma fase ruim, que era o Douglas Friedrich. Goleiro grande, você via que tinha uma boa elasticidade logo quando chegou no Bahia e tal. Mas assim, a minha questão principal é o bola rolando, o emocional do Bahia. Se o Bahia tiver um emocional, como do jogo do Flamengo, que mesmo com 2 a menos, o torcedor jogou junto, o clube correspondeu e tal, tem tudo para classificar hoje. Se perder um pouquinho, se sair da linha, o bicho vai pegar. Eu acho que o Paiva não deve colocar hoje, principalmente os jogadores que são contestados. Exemplo, Chaves. Ele inventar Chaves nessa lateral esquerda, o que você falou, Mari. Pode ter certeza que no primeiro erro de Chaves, a galera vai pegar no pé e isso vai contagiar outras peças. Ele sente, Victor. O Chaves, quando tem a primeira crítica da torcida, repare que o jogo dele acaba. Ele é muito introspectivo, O jogo dele né? acaba. Eu falei sobre isso ontem, Rodrigo Marinho, porque assim, eu fui uma das pessoas que no início pedi muita paciência para o torcedor, falando que achava que ele precisava ter uma sequência, mas realmente hoje, né, acho que o torcedor já chegou no limite dele e eu fico me perguntando quem foi que olhou o Chaves, que ele deve ter mostrado alguma coisa. Não é possível que alguém investir 18 milhões de reais, né? E o cara chegou aqui e ele não consegue, porque além da questão defensiva, que ele tem um problema imenso, o apoio dele também não está surtindo efeito, eu não vejo vontade, garra, sabe aquela coisa assim de ter gana. Pô, investiram 18 milhões em mim, eu vou comer a grama aqui. Na Fute Nova que ele fez um golaço, aí eu falei, pronto, agora vai, daqui a pouco... Eu continuo acreditando que ele ainda pode dar uma resposta, ele é um jogador de potencial. E agora, nesse momento, o bom senso e a inteligência das pessoas do Bahia, ele é um patrimônio do clube, ele tem contrato de 5 anos, tem 20 anos, é um jogador que está vivendo a sua primeira experiência internacional, ou seja, a primeira vez que está morando fora do seu país. Recentemente eu vi uma entrevista do João Paulo, que é João Paulo Sampaio. Coordenador de base da do base. Palmeiras. Ele destaca essa questão de que jogadores equatorianos têm muita dificuldade para se adaptar fora do seu país, se adaptar ao futebol brasileiro. A melhor coisa que o Bahia tem que fazer agora é tirar o Chaves do holofote, dar um tempo para ele, trabalhar a questão emocional dele, porque nitidamente ele é um jogador tímido, introspectivo, tudo isso impacta dentro de campo. Eu acho que ele tem potencial. Não vai ser agora. Talvez não seja para esse ano. Porque, e ele pode dar uma resposta no futuro. Até a questão da idade, você olha o Rian, quando o Matheus Bahia machucou e ele precisou entrar, não foi o Matheus Bahia que machucou? O Rian entrou com uma vontade, amigo, com sangue no olho. Então, assim, a gente não vê isso no Chaves. E o Rian tem 21, né? Mas é característica diferente, né, João? O Rian já é da casa, já é daqui. Mas eu entendo. E olha, se tem alguém que contemporizou tudo isso... Na hora quando o Matheus Bahia machuca,
gente do clube fez, pô, tipo, vai botar Rian, é o Flamengo, casa cheia. Ele surpreendeu, ele voltou bem, né? Porque a última impressão dele... A primeira bola que Rian divide, ele ganha, a torcida vai... Ali ele mesmo ganhou confiança. É porque a última impressão dele tinha sido Foi péssima ruim. contra o Do esporte. esporte, E aqui, Ju, só deixando claro, eu não colocaria Chaves em campo. O que eu defendo aqui é preservação. E preservação é tirar, dar um tempo, trabalhar a questão emocional, tentar entender o jogador, porque ele não é ruim. E eu vou dar ele um tem muito exemplo, potencial. Rodrigo. E eu vou dar um exemplo, Rodrigo, Ju e Victor, que é o seguinte, de um jogador que não é um menino, mas que quando o time subiu, lá em Maceió, ele citou isso. Lucas Mugni. Mugni falou assim, ó, meu primeiro ano no Bahia, que é o ano do rebaixamento, inclusive, ele fala, pra mim foi adaptação. Eu tava chegando no clube, eu tava vindo morar em Salvador e tal, era adaptação. A segunda temporada minha, infelizmente era uma Série B, mas eu entendia que eu poderia render muito mais. E é um dos caras que mais rende na segunda divisão. Só para fechar, às vezes a gente fica muito preso a só a questão técnica e tática. E a gente esquece uma coisa que é muito importante no futebol, que é o lado humano. O Marinho Júnior acompanha e ele sabe, por exemplo, Chaves não dá entrevista. Ele não consegue falar. Eu lembro do jogo da final do Campeonato Baiano, que ele foi chamado pela reportagem da TVE para dar uma entrevista. Ele não conseguiu. Ele não consegue, ele não tem essa condição nesse momento. Ele é muito tímido. Isso impacta em campo. É isso que eu questiono, né? Tudo isso não foi visto na hora do investimento, né? Porque é óbvio que vai impactar. A gente tem que lembrar o seguinte, é notório. Que ele é um jogador de 20 anos. Também ele pode ser visto como um garoto de 20 anos. Está em processo de lapidação ainda. Tem gente que se adapta mais rápido e tem gente que não vai dar o resultado agora, por exemplo. Eu até entendo essa questão que veio de fora, que é a adaptação, mas no futebol, vocês sabem disso, 20 anos não é mais menino. No futebol... Meu pai disse que é menino que faz menino. Então, eu acho que o Rodrigo tá certo, é um momento de preservar, é um momento de deixar ele ali, dar todo o suporte necessário, porque realmente em campo ele não vai render agora. Preserve e o Bahia até tentou, porque tipo, lá no começo da temporada ele tava morando no CT, tava bem isolado mesmo e tal, depois não ele veio saiu. Ninguém da família. Ele já tá com a família? Tem uma pessoa, acho que é uma irmã dele, que tá aqui com a sobrinha e tal. O Bahia tá tentando também. Tudo isso impacta, psicóloga. Claro. O Bahia tá tentando. Agora fez um investimento de 18 milhões, não traz uma família, traz uma mãe, um irmão. Rapaz, quem foi, Ju? Falou que com 18 milhões trazia Pelo a vila amor de toda, Deus, né? Só cara, Tudo isso impacta. Claro, né? Esse detalhe que o Marinho Júnior está trazendo é muito importante para a gente entender o fora de campo, o contexto. Então, assim, aí preserva. O clube tem que entrar em cena. Seja inteligente, preserva, tira o jogador, até porque o torcedor do Bahia é extremamente impaciente, né? Seja com um jogador de 20 anos da base ou com qualquer outro jogador, com um jogador experiente. Tá vaiando com 31 minutos. Né? Eu acho isso desnecessário até, Ano passado, Rodrigo, na Série B, o Rodallega vivia um péssimo momento, sem marcar e tal, sendo que muitos imaginavam que o Rodallega seria o substituto de Gilberto, seria o nome da Série B e tal, e ele vivia um péssimo momento, voltando de lesão, não acertava. O Bahia trouxe de surpresa a família do Rodallega toda, ele sai do vestiário, encontra todo mundo, começa a chorar e tal, abraça irmã, mãe. E... eu acho que no jogo seguinte ou 2 jogos depois, o Rodallega chegou em Brusque e meteu o gol. Traz a família do rapaz, todo mundo. Traz o pai, a mãe, o irmão, o primo. Deixa eu ver quem tá ligado no Jogo Aberto, acompanhando nossa resenha aí. Põe na tela. Como é? Ivonelson, lá em Marechal Rondon. Valeu, Ivonelson. O Gil, na Fazenda Grande 2. Ó, o Vicente tá lá em Paripe, ligadinho na resenha. O Milton, que é sósia de Renato Paiva aí, ó, lá em Brotas. O Edson, valeu Edson, coraçãozinho e tudo, hein? Lá em Campinas de Pirajá, o Jadson, torcedor do Bahia. Olha aí, ó, mais um tricolor ligado na resenha. O Daniel lá em Itinga, valeu Daniel. Késia em Cosme de Farias, um beijo pra essa princesa. O Paulo no Engenho Velho da Federação, também ligadinho na gente. Ó, o Decival lá em Cajazeiras 4, Cajacite, sempre... O Aderbal e o Guimarães, meu xará, lá nos Barris. Valeu. O Christian em Valência teve coraçãozinho, hein? Daqui a pouco tem mais. Você aí, amigo, sabia que a Orla de Pituaçu está sendo totalmente revitalizada? O projeto de requalificação da Prefeitura de Salvador contempla a implantação de academias ao ar livre, quadras esportivas, parques infantis e uma infraestrutura completa que vai valorizar e agregar ainda mais qualidade de vida para toda aquela região. Agora, imagine aí morar em frente a essa nova orla em um projeto com credibilidade do Grupo
Grupo André Guimarães, hein? Essa é a oportunidade que você tem agora com o lançamento do Brisa Marina Orla Mood. São apartamentos de 2 quartos com suíte, varanda gourmet e um rooftop incrível com piscina, vista mar, espaço gourmet, barbecue place e espaço fitness. Visite o estande de vendas no local ou acesse brisamarinaorlamood.com. Se encante com esse empreendimento que combina conforto, sofisticação e uma localização exclusiva em frente ao mar, hein? Venha para o Brisa Marina Orla Mood. Vamos ver como está o Vitória? O rubro-negro só entra em campo na sexta-feira. O técnico Léo Condé ainda tem uns desfalques, mas tem um retorno importante também na equipe. Mesmo com Vitória na liderança da Série B, o técnico Léo Condé não tem tempo para relaxar. Depois do empate contra o Avaí, o Leão confirmou 3 desfalques para a partida desta sexta contra o Ituano. Lesionados, o meia Giovanni Augusto e os atacantes Mateuzinho e Léo Gamalho estão fora dos planos para a partida. E para resolver essa dor de cabeça, Condé espera ter a mesma sorte que teve com o Wellington Nem, que substituiu o Osvaldo contra o Avaí e foi o craque do jogo. Todo clube passa por isso, vai ter dia que vai ter que poupar um, poupar outro. O professor Léo Condé sabe o momento certo de poupar. E acho que o elenco é qualificado, o elenco bom, supriu a ausência do Osvaldo, a gente foi lá contra o Avaí, fizemos um grande jogo, o resultado que a gente queria não veio, mas todos estão de parabéns. Esse foi apenas o segundo jogo de Nem nessa Série B. Agora, já 100% fisicamente, o atacante espera ter mais oportunidades. Estou à disposição, me sinto bem fisicamente, trabalho muito para quando eu entrar dentro do campo dar meu máximo e estou focado e agradeço aos torcedores por me pedir, por me apoiar. E eles podem ter certeza, quando eu estiver dentro de campo, eu vou dar meu máximo para a gente sair com um resultado bom para a gente. Contra o Ituano, Osvaldo deve voltar ao time, mas Condé não descartou a possibilidade de utilizá-lo ao lado de Wellington Nem. Vamos avaliar, vamos observar nos treinamentos da semana, analisar os adversários. Como eu falei na última coletiva, a gente vai escalando a equipe em cima daquilo que a gente está vendo nos treinamentos e principalmente nos jogos. Vamos falar do Leão, né? O Vitória está bem na fita aí na Série B, liderando a competição. O técnico Léo Condé ainda não vai contar com Léo Gamalho, Giovanni Augusto, Mateuzinho, o Lucas Arcanjo, que ficou de ser reavaliado, mas a gente sabe que também não joga. Mas tem aí Osvaldo de volta para a alegria da torcida rubro-negra. O medo tá lá no gol mesmo, porque o Dalton no jogo contra o Avaí, ele entrou muito inseguro, com umas falhas de comunicação bizarras, apesar de no gol do Avaí, a falha não ter sido dele, ter sido meio da comunicação do João Vitor com o Wagner Leonardo, se eu não me engano, muito mais do João Vitor, que atacou a bola e deixou passar, né? Mas o Vitória joga no Barradão, jogam às 21h30 em uma sexta-feira. Horário já péssimo. tem mais de 10 mil ingressos. A última parcial foi 10 mil, né? Foram 10 mil ingressos. Tá botando bons públicos no Barradão Vitória nesse início de Série B, tá liderando, tá ganhando, perdeu 2 seguidas, já recuperou, empatou fora de casa. O torcedor aí tem tudo para fazer uma grande festa. A gente tá vendo todo o jogo do Barradão, Vitória fazendo um grande espetáculo. Mas quando o time entra e tudo mais. O futebol não tá aquela maravilha toda, mas onde na Série B você vai ver um futebol maravilhoso? Não tem. Você vê o Atlético Goianiense ganhar aqui no Barradão. Quem dá show é Ivete Sangalo, amigo. Quem dá show é Ivete. Pois é, eu não estou presidente do Vitória, não sou presidente do Vitória, eu estou presidente do Vitória, certo? E, amigo, quem dá show é Ivete Sangalo. Quem seria Rodrigo Andrade? Quem você acha que fala esse tipo de coisa? Não. Sabe? Eu conheço você. Exato. Eu conheço você imitando Paulo Carneiro. Rapaz, vi que tá imitando o Paulo Carneiro. Eu recebi uma vez o áudio, torcedor achando que tinha sido o Paulo mesmo. Pra isso, tá? E Edson Marinho? Eu chorei. Pode ver, mandar os parabéns dele. Aniversariante hoje, merecia. Aniversariante do dia. Tem a vinheta dele aí? Tem, daqui a pouco então daqui a você pouco. vai fazer um parabéns especial. O importante nesse momento, Rodrigo, é o Vitória tá pontuando, né? Tá pontuando, tá começando bem.
É uma Série B bem disputada, bem equilibrada, diferentemente do ano passado, que existia Cruzeiro, Grêmio. Hoje a gente vê um equilíbrio muito grande. O Vitória tem começado bem, ainda é muito cedo, né, para fazer qualquer prognóstico, porque a Série B é muito traiçoeira. Ela se define na segunda parte ali, mas essa gordura que o Vitória tem feito nesse momento é fundamental. Vai enfrentar o Ituano, no Barradão, jogo complicado. O Ituano foi semifinalista do Campeonato Paulista, é sempre um adversário chato, mas pelo momento o Vitória é favorito, tem um retorno de jogadores importantes. O Léo Condé tem se mostrado um técnico que não é surpresa para mim. É um bom técnico, tem tido uma oportunidade de trabalhar no Vitória, ele já tinha feito bons trabalhos no Sampaio, então, e ele mesmo no começo ali do Campeonato Baiano, com as dificuldades, ele disse, quando eu tiver tempo a gente vai ajeitar a casa, e realmente ajeitou, potencializou jogadores aí que estavam sem confiança, então muito mérito do Léo Condé por esse momento do Vitória. O período que ele teve para trabalhar, ele conseguiu ajustar a casa. O Ituano é um time que dos últimos 7 jogos ganhou 2, perdeu 4 e empatou 1. Trocou de técnico agora. Venceu a equipe do Londrina. Ituano é aquele típico time de São Paulo chato que não vai subir, não vai cair, mas vai tumultuar o ambiente de muita gente durante essa Série B. Gosta de arrancar pontos dos Isso, outros. vai tumultuar o ambiente de muita gente durante essa Série B. O Vitória vive um bom momento, nem o mais otimista torcedor do Vitória ele imaginava esse início de Série B. Perfeito. A gente criticava, inclusive, antes da bola rolar, quando a última partida da Copa do Nordeste, o Vitória de Léo Condé teria, digamos que, um amistoso de luxo. Eu acho que foi o Botafogo da Paraíba, não lembro quem foi o último jogo. Foi o Ceará. Foi o Ceará. Que mandou o time da sub-20. Copa do Nordeste. Que mandou o time Nordeste sub-20. foi o Ceará. Não mandou o time sub-20, mandou o time mesclado. Mandou, não foi nem o teve Condé. um jogo que foi o Laelson, Foi o inclusive, Laelson né? e Foi o o Campinense. time- Campinense. Campinense. E aí, tipo assim, naquele momento, eu lembro bem que a gente criticou que seria um amistoso bom para o Léo Condé utilizar a equipe e tal. Ele não mandou o time, ele não foi, né? Foram outros jogadores. E aí o Vitória começa uma Série B de forma avassaladora, só vindo perder ponto, tomar gol na 6ª rodada. Conta também com os tropeços dos adversários que irão acontecer ali, os adversários dentro do G4, aproveitar. E acima de tudo, aproveitar o fator casa. O que perdeu de ponto fora de casa, recuperar dentro de Salvador é fundamental. Com certeza. Ó, já a gente vai palpitar. Tem aí placares para esse jogo de hoje entre Bahia e Santos na Arena Fonte Nova, meu amigo. É Copa do Brasil, ou vai ou racha, viu? Ou ganha ou tá fora. Com 50 anos de tradição, buscando sempre melhorar os resultados, a Clínica Eco é reconhecida pela medicina avançada, investimento tecnológico e pela equipe qualificada, sendo referência em ortopedia no estado, viu? Clínica Eco, Avenida Manuel Dias da Silva, 635, no coração da Pituba. Agende a sua consulta. Ligue aí 3248-5081. Tem o site também, ecoortopedia.com.br. Clínica Eco, a maior clínica especializada da Bahia. Já tem palpite, tem minha galera que está acompanhando o Jogo Aberto no próximo bloco. É isso mesmo, gente? Então pronto, fica aí que é um instante só. Estamos de volta, viu? A resenha aqui tá boa. Deixa eu ver quem tá ligado no Jogo Aberto. Já posso chamar agora? Acompanhando a nossa resenha. O Paulinho tá lá na ilhota. Valeu, Paulinho. O Givaldo, em Santo Amaro. Valeu, Givaldo. Ó, o outro Paulinho, no Rio Vermelho. Torcedor do Bahia, ligadinho. Ó, outro pequeno aí, o Caio Júnior, lá em Cajazeiras. Um beijo pra essa criançada. O Maicon no Largo do Tamarineiro. Torcedor do Vitória tá feliz.
Queca e Bob, lá em Plataforma. Já tem mais. Vamos palpitar aqui, viu? Tô pensando no meu placar em instantes. Assistir um jogo de futebol apreciando um bom churrasco é tudo de bom, não é? E para o seu churrasco ser ainda melhor, utilize as carnes uruguaias Angus Las Piedras, que tem sabor e maciez incríveis. Olha, o Uruguai é um dos países com maior tradição quando o assunto é carnes bovinas de qualidade, né? E foi lá que em 78 nasceu a empresa Las Piedras, que hoje possui a maior estrutura do país com uma planta de cerca de 24 mil metros quadrados. Picanha, maminha, bife de ancho, assado de tiras, são diversos cortes para você saborear. Quando você conhece a qualidade das carnes uruguaias Angus Las Piedras, você nem precisa de motivo para fazer o churrasco, pois o motivo do churrasco é a própria carne. Experimente Angus Las Piedras, a melhor carne do Uruguai, direto para sua mesa. Rapaz, não fale não, uma hora dessa é sacanagem. Põe a vinheta aí, porque tem aniversariante hoje. Essa não, rapaz. É Dadai. Se me imitar, tô. Esse microfone aqui. Enquanto o Dadai se encontra, seu palpite pra hoje. Chega, vou falar. Pra mim, Ju, acho que o que eu torço é diferente do que eu acho que vai acontecer. Sim. Eu torço pra que seja 2-0 Bahia, um jogo tranquilo, mas não vai ser. Pra mim, 1-1 e a gente passa nos pênaltis. 1-1 pênaltis. Bom palpite. Bom palpite. Era Rodrigo. o meu palpite também. Mas E aí, vai repetir? Não, eu vou com 2-0 Bahia. 2-0 Bahia. Poxa, que diferença. Ele vai sem susto. Ele vai sem susto. Por isso que eu falei, o que eu quero é diferente do que eu acho que vai ser, né? Ele vai sem susto. Vitor. Hoje eu aposto no 2-1. 2-1. Bahia abre o placar, toma um empate. E na mística, no final do jogo, faz o 2-1. Aos 49. Rafael, tu vai dar uns 8 minutos. Qual é o seu placar pra hoje? Gabriel, né? Se fosse você, ia dizer pra Nara sair correndo. 1-0 Bahia, placar de Rafael. 1-0 Bahia? Eu tô pensando ainda, não cheguei a Não, uma pra mim conclusão. tomar gol vai. Vai tomar gol. né? Pra mim tomar gol vai. Eu, sinceramente, estava pensando em um empate. E a decisão iria para os pênaltis. Max Felipe acabou de desligar a televisão, porque eu vi que tá falando isso aí. Nos pênaltis eu fico tanto com medo, pessimista. né? Eu passo nos pênaltis. Eu gosto de emoção, irmão. Embora pênalti que eu gosto de ver é só dos outros. 2-1 já é emoção suficiente. Você quer infartar metade do estádio. Eu tô em dúvida 1-0 ou 0-0. O que vocês acham? Rapaz. 1-0. 1-0, pronto. 1-0 Achou, Dadai? Jacaré de Enrolei esquerda. esse tempo inteiro aqui para facilitar a sua vida. Achou, Dadai? Não, né? 1-0 Jacaré de esquerda. Dá os parabéns aí. Edson, Marinho. Não. É outra, né? O que tem intimidade com o torcedor. Olha aí, ó. O que tem intimidade com o torcedor. Na mais bela capital do Brasil, na terra da felicidade, são 12 horas e 59 minutos, eu disse 12h59! Edson Marinho, meu amigo, um beijo no seu só... coração, a gente te ama. Flávio Gomes, amigo, você também é maravilhoso, feliz aniversário para esses dois. Eu vou com o Luiz Victor, mas antes o Rodrigo Araújo. Eu vou, alô, torcedor. Eu vou agora com o Luiz Victor, mas antes tem Rodrigo Araújo. Marinho Júnior, me dá a escalação do Bahia, Marinho! Venha, traíra! Tchau, Marinho Júnior, Rodrigo Araújo, Luiz Victor. Espero vocês, 17 horas na Band News FM, hein? Tchau, tchau.